Fala galerinha, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Elison Pedro. Hoje a gente vai trabalhar um tema que é muito visto no nono ano, tá? Na verdade ele é visto lá no sexto ano, mas também no nono ano ele é aprofundado. E no ensino médio, no primeiro ano, a gente costuma vê-lo antes de estudar a famosa função exponencial e logarítmica. Então, você quer aprender tudo sobre esse tema, potenciação? Então fica conosco até o fim desse vídeo. E também nos outros vídeos que se seguirão, porque eu abordarei exercícios, tá certo? E muito mais sobre esse conteúdo. Então, sem mais conversa, vem calcular. Pessoal, vamos lá. Potenciação. Então veja o que eu coloquei aqui, ó. É o produto de fatores iguais. Bom, a gente vai entender daqui a pouco, mas para início de conversa, vamos observar aqui a representação de uma potência, tá bom? Uma potência, ela é do tipo A elevado a N e essa configuração vai dar como resultado um outro valor que a gente chama de potência. Então, A elevado a N é igual a P. O que quer dizer isso? Eu vou ter um número elevado a outro e dessa relação vai surgir um outro número. Só que o número que fica aqui em cima, galerinha, a gente chama de expoente. Grava isso, tá? Expoente. O número que fica embaixo a gente chama de base. E o resultado disso a gente chama de potência, tá? Agora, preste atenção nessa dica que eu coloquei aqui, ó. Observação. A base se repetirá quantas... Desculpa, aqui era para ser quantas vezes, tá? Quantas vezes o expoente pedir. Quantas vezes o expoente pedir. Como assim? Preste atenção aqui, olha só. Eu tenho aqui 2 elevado a 5. O expoente não é 5? Então você vai pegar essa base aqui, o 2, e vai repeti-la 5 vezes. Olha só. Muito tranquilo, né? Ó. E aí multiplica cada fator desse aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4, tá bom? Você pode fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. Ó, de 2 em 2. 2 vezes 2, 4. Sobrou esse 2 aqui, tá bom? Ó, 4 vezes 4, 16. Agora, 16 vezes 2, tá? Ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Pronto, galerinha, né? Terminei minha potenciação. Tenho que prestar atenção para a questão de sinais, mas eu vou dar uma outra dica aqui e depois a gente fez isso aí. Então, olha só. Menos 4 elevado a 2. Então, eu tenho a minha base agora sendo menos 4 e o expoente sendo 2. Preste atenção no parêntese. O parêntese vai te dizer quem é a tua base. Então, a minha base aqui, a maioria dos alunos diz que é só o 4. Não é o 4, é o menos 4, tá bom? Então, eu vou repetir esse menos 4 duas vezes. Sacou o que eu falei? Ó, o número de cima manda no de baixo. Então, eu repito de baixo quantas vezes o de cima quiser. E aí, eu multiplico, ó. 4 vezes 4, 16. E sinais iguais, mais. Aqui está o resultado da minha potenciação, tá bom? Vamos para o próximo. Ah, professor, uma fração, isso é complicado. Coisa nenhuma, do mesmo jeito. Então, olha só. Eu tenho parêntese, o parêntese está agrupando, está cercando o 2 e o 3, e o sinal de menos. Porque tem aluno que diz que a base aqui vai ser só o 2 ou só o 3. Não, galera. A base é o que o expoente pegar. Então, nesse caso, a nossa base será menos 2/3. Ou seja, eu multiplicarei esse cara 3 vezes. Tudo bem? Olha só. 3 vezes. Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, olha, 8. Já multipliquei em cima, vamos multiplicar embaixo. 3 vezes 3, 9. Aí 9 vezes 3, 27. E aí, pessoal, o sinal será negativo, tá bom? Negativo porque, ó, menos com menos, mais. Fica com mais. Agora, mais com esse menos, menos, tá? Sinais diferentes. O sinal que prevalece é o de menos. Sinais iguais é mais. Bom, eu tenho agora aqui uma casca de banana. Prestem atenção que quem está elevado a 3, o expoente é 3.
Mas a base, o aluno vai dizer que é o menos 5. Não. Quem está abaixo do 3 é só o 5. Veja que eu não tenho parêntese cercando o menos também. Então, eu só vou elevar o 5, tá? Então, na verdade, o 3 manda no 5. Então, ficará o 5 3 vezes. Eu posso colocar até entre parênteses ele. E esse sinal de menos, professor, eu vou sumir? Não. Coloque do lado. Olha só. Então, para terminar a continha, ó, vou repetir o sinal de menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Pronto. Aqui está o meu resultado. Ó. Se liga, o sinal de menos, ele não fazia relação com o 3, com o expoente. Então, eu sempre vou repetindo ele. Tá? Veja o outro exemplo aqui. Ó. Esse sinal de menos não tem nada a ver, galerinha. Então, eu posso repeti-lo? Sim. Repito, abro um parêntese e vou fazer agora, ó. Quem é que está abaixo do expoente 3? Olha o parêntese indicando, é o menos 5. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5, vê? Estou repetindo o menos 5 3 vezes. E agora, Ellison, repete esse sinal de menos. Vou repetir. Vamos multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, pessoal. Aí você vai dizer, mas Ellison, peraí. Eu multipliquei esses 3 números aqui. Eu tenho que fazer regra de sinal? Sim. Presta atenção, ó. Menos com menos dá mais. Então, seguro mais. Agora, esse mais com esse menos, ó, sinais diferentes, vai ficar menos. Mas, ô Ellison, e agora? Presta atenção. Esse menos aqui, ó, ele é esse inicial, que não tem nada a ver com a história. Esse menos aqui é da regrinha de sinal que eu acabei de fazer. Para separá-los, nós colocamos um parêntese. Aí você pode perguntar, mas acabei? Não, porque a gente tem que esperar o seguinte, apenas um sinal. Eu tenho 2, tá bom? Então preste atenção. Um sinal de menos antes de um parêntese, ele troca o sinal de quem está dentro do parêntese. Então, ó, antes não tem um sinal de menos? Então, esse carinha, ó, eu posso tirá-lo trocando o sinal dele. Ele estava menos, fica mais. Ou então, se você quiser, você pode fazer assim, ó. Sinais iguais é mais. Pronto. Aqui está o exemplo de potenciação, tá? É dessa maneira. Por isso que a potência, ele é o produto, ou seja, a multiplicação de fatores iguais. Quem são os fatores? Nesse caso, o primeiro exemplo é o 2, ó. Tem vários fatores e esses fatores são exatamente iguais. Multiplico, não posso esquecer da regrinha de sinal também, tá bom? A potenciação, agora vamos ver aqui, ó, uns casos especiais, tá? Nós temos aqui 3 casos especiais, que é o caso do expoente igual a 0. E aí você vai ter que memorizar essas ideias, tá certo? Ó, o expoente igual a 0, o resultado será 1. Precisa fazer alguma conta, professor? Não, não precisa, já coloca 1, tudo bem? Agora vamos nos ater a alguns detalhes aqui, olha só. Eu vou colocar isso aqui, ó. Vou tirar esse aqui para a gente ver como é que fica. Ó, A elevado a 0, o meu expoente é 0, portanto, o meu resultado eu já posso colocar o 1 sem medo de ser feliz, tá bom? E esse é o meu resultado, A elevado a 0 é 1. Agora, menos 5 elevado a 0, preste atenção no parêntese como é importante. Quem é que está abaixo do 0? No nosso exemplo 2, é o menos 5. Por quê? Eu digo que é o menos 5, porque o parêntese está nos dizendo quem é que vai ser elevado a 0. Portanto, a resposta já vai ser 1, sem medo de ser feliz, tá bom? Ó, é 1. Agora, aqui eu vou até mudar esse número, tá bom? Eu vou colocar o 5, porque aí, para a gente perceber uma diferença, porque se eu disser menos 5 entre parênteses elevado a 0 é a mesma coisa que menos 5 elevado a 0, aí o aluno vai dizer, professor, a mesma coisa, só que não é. Lembra que eu falei? Olha só, esse sinal de menos ele não está dentro do parêntese. Então, quem está elevado a 0 é só o 5. O que é que eu faço com esse menos? Como eu já falei, ó, repete o danado aqui. E, ó, 5 elevado a 0, aí tu lembra, qualquer coisa elevada a 0 é 1. E aí eu coloco 1. Pronto, é menos 1. Por isso que eu sempre costumo chamar a atenção. Preste atenção no parêntese, ele vai te falar quem é que vai estar elevado, tá bom? E lá por fim, ó, novamente eu tenho a mesma coisa, ó. Vai dar menos, repete esse menos.
1 elevado a 0 será 1. Aliás, 4 elevado a 0 é 1. E aqui eu tenho a minha solução desse exemplo, tá bom? Do mesmo jeito, fração, professor, muda? Não, tu preste atenção no parêntese. O parêntese está te falando que a base é menos 3 sobre 5. Então, tudo isso elevado a 0 será igual a 1. Aí o aluno vai dizer, eita, professor, não é menos 1, não? Não, preste atenção. O parêntese está tornando tudo uma coisa só. Então, lembra do que eu falei? Qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. E esse parêntese está juntando todo mundo. Então, todo mundo, o menos, o 3/5, tudo isso vai virar o 1. Tudo bem? Na aula sobre propriedades de potenciação, eu vou, em um momento, explicar porque qualquer coisa elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? Então, fica conosco até lá para ter essa ideiazinha. Deu para sacar? Agora, o outro caso especial, expoente igual a 1. Olha o que é que diz, o resultado é a própria base. Mas é verdade, galera, olha só. Eu tenho a minha base A elevada a 1, tá certo? O resultado vai ser o quê? A própria base. O resultado será a própria base. A base é o A, pronto. Por quê? Lembra que aqui, ó, fala o seguinte, observação, a base se repetirá quantas vezes o expoente pedir. Ora, se o meu expoente é 1, então esse cara eu só vou repetir uma vez. Não tenho mais o que fazer. Tudo bem? Você pode pensar dessa maneira. Olha aqui o parêntese, tá vendo? Ó? Menos 5 meios elevado a 1 vai ser igual a menos 5 meios. Tudo bem? Ó, menos 5 meios. Aqui, ó, menos 8.100 elevado a 1. Ó, o parêntese pegando todo mundo, então vai ser menos 8.100 a minha resposta. 5,4 elevado a 1. Aí o aluno às vezes teme. Com vírgula, mesma coisa. 5,4 elevado a 1 é 5,4. E por fim, preste atenção, mais uma casquinha de banana. Aí o aluno acha que a resposta aqui, opa, eu tenho 2 elevado a 1. O professor falou que qualquer coisa elevada a 1 é igual a ela mesma, igual à base. Aí o aluno faz isso aqui e acha que está certo. Não está. Preste atenção que o menos, ele não está aqui na parada, tá certo? Então, como a gente já vem atualmente fazendo dessa maneira, eu sempre explicando, repete logo menos. Se ele não está dentro do parênteses, repete ele. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, ó, menos 2. Tudo bem? Bom, por fim, nós temos aqui o expoente negativo. E aí a dica é, ó, expoente negativo, inverte a base para tornar o expoente positivo. E aí, galera, eu quero que vocês pensem assim. Com o expoente negativo, para eu resolver uma potência, eu tenho que seguir esse passo. Eu vou inverter a base e aí, posteriormente, eu vou resolver a potência. Como? Preste atenção, eu tenho aqui ó, o parêntese pegando menos 3/4, tá bom? Só que o expoente está negativo. O que é que eu faço nesse caso? Muito tranquilo. Olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu apenas vou inverter. Tá vendo esse piloto? Olha o bocal aqui em cima. Se eu for inverter, vai ficar assim. Ó. O bocal vem para baixo e o bico foi para cima. Você pode pensar assim um número, invertê-lo. Tá? No caso da nossa fração, o 4 vai para cima e o 3 vem para baixo. E esse menos, eu vou sumir com ele? Não. Deixa ele aqui no cantinho, tudo bem? Ó? Ele não está aqui, ó, certo? E o 2, galerinha, agora passou a ser positivo, porque eu inverti as bases. Então, no momento que eu inverto as bases, o expoente fica positivo. Agora sim, você pode resolver. Então, se eu fosse resolver, lembra? O expoente manda na base. A base, como é menos 4/3, eu vou repetir, menos 4/3, menos 4/3, e aí eu multiplico. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Sinais iguais, resultado positivo. Tá bom? Resolvido. Novamente eu tenho aqui uma fração, é só inverter. Então o 2 vai para cima, o 1 vem para baixo, tranquilo. E o expoente que era negativo fica positivo. E aí você resolve normalmente. Eu lembro a vocês que se o expoente é 1, olha, dá até para dividir, se você quiser pensar assim, ó. 2 dividido para 1 dá 2. Então, a nossa potência aqui, a nossa base ficaria só o 2
elevado a 3, tá bom? Porque 2 dividido por 1 é 2, tá? E agora eu resolvo, ó. 2 elevado a 3. Tem aluno que vai fazer 2 vezes 3. Não faça isso. É 2 vezes 2 vezes 2. E vai dar 8. Tudo bem? O nosso quarto exemplo, aí você vai dizer, mas Ellison, nos dois exemplos que você resolveu, eu tenho uma fração. Como é que eu vou inverter um troço desse se eu não tenho ninguém embaixo? Aí nesse caso, pessoal, vocês vão imaginar que aqui embaixo é como se eu tivesse um número 1. Se não tiver nada, você imagina que tem o número 1, tudo bem? Agora eu consigo inverter, é ou não é? Então eu vou fazer o seguinte, esse 1 vai para cima e esse 0,3 vem para baixo. Acabou, galerinha, ó. E o expoente que era negativo, positivo. Tudo bem? E aí você resolve, tá? Essa fração aí, certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido as ideias trabalhadas por mim aqui, tá certo? Se você gostou de alguma forma, se acha que eu te ajudei, então deixa o teu like, tá? Compartilha com os teus amigos que você acha que também precisa ver esses conteúdos, né? Sobretudo se inscreve no meu canal, ativa as notificações e vai lá no sininho quando for ativar e coloca todas, porque aí sempre que eu produzir outros vídeos você será avisado e aí você continua os seus estudos. E não esquece de continuar assistindo os próximos vídeos sobre esse assunto que a gente vai dar continuidade. Trabalharemos exemplos, tá certo? Exercícios diversificados e também as propriedades da potenciação. Então, fica com Deus e até a próxima.